no estudo de hoje, o título diz: Filhos de Deus versus Filho do Maligno. Percebemos, desde a criação de Adão e Eva, que o mal sempre busca maneiras de estar junto do bem. Foi assim no passado e assim será até a volta do Senhor Jesus. Um exemplo disso é a parábola do joio e do trigo, em que Satanás, para se infiltrar na obra de Deus, finge ser um servo do Altíssimo, conseguindo com isso enganar muitos. Veja a palavra então, a parábola. E ela diz: propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio no meio delas, né? E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele disse: o inimigo é quem fez isso. E os servos disseram: quere, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, disse: não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer, ambos juntos, até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e o ataio, em molhos, para o queimar, mas o trigo ajuntai no meu celeiro. Mateus 13, 24, 30. Perceba como o diabo é audaz na batalha contra Deus. Ao mesmo tempo em que o Altíssimo incansavelmente semeia a sua palavra para ter a sua colheita de salvos, Satanás também, de forma obstinada, semeia palavras distorcidas e mentirosas que suscitam o quê? Dúvida e morte. Muito bem. No próximo estudo falaremos do joio e do trigo, mas só para você entender. O joio representa aquela pessoa que não serve a Deus, que não vive na verdade. Veja que quando o Senhor Jesus se referiu ao traidor, que era Judas, Jesus disse: um de vós é o diabo. Porque no meio daqueles 12, havia um que ele não servia a Jesus. Ele andava com Jesus, ele estava com Jesus, mas ele não era de Jesus. E aí responde a pergunta de muitos que diz assim: como é que pode uma pessoa estar na igreja e fazer o que faz? Como pode uma pessoa estar na igreja e, mesmo vendo tudo o que tem visto, tanto exemplos positivos de pessoas que se arrependeram, se entregaram, foram transformadas, hoje são servos, servas, de repente é até um pregador da palavra, de repente é uma obreira ou um membro transformado, e a pessoa viveu uma vida suja, uma vida podre, e hoje a pessoa é a imagem e a semelhança de Deus, é o bom perfume de Cristo, é o sal. Todo mundo tem prazer de estar ao lado dela, porque não apenas a vida dela glorifica a Deus, mas o que sai da boca dela mostra que realmente ela tem uma aliança com Deus. Então nós temos visto tanto esses exemplos gloriosos, como temos visto o oposto. Pessoas que viveram tempos e épocas no pecado, dentro da igreja, e isso trouxe para elas a derrota, o fracasso,
E depois que elas encontraram Jesus, elas contaram sua experiência amarga. Olha, eu fiquei muito tempo aqui perdendo tempo. Eu esquentei o banco da igreja. Entrava no ouvido, saía no outro. Eu paguei para ver. Sofri dentro da igreja. Mesmo dentro da igreja, comi o pão que o diabo amassou. Porque lá no livro de 1 Pedro diz que aquele que, conhecendo a verdade, a despreza e volta atrás, o segundo estado é pior que o primeiro. Então a pessoa outrora sofria por não conhecer a palavra, e aí quando ela conheceu, ela se entregou pela metade. E Deus não aceita nada pela metade, nem você nem eu aceitamos. De repente ela fez o que lhe convém, o que ela acha que tem que fazer. Então aquilo que era fácil, vir à igreja, de repente obedecer, fazer um propósito, mas ela não entregou a vida para Jesus. Ela não abriu mão do orgulho, não abriu mão da vaidade, das vontades dela, não tomou a sua cruz. E depois de muito tempo perdido, ela teve uma decepção. De repente, ela passou por uma experiência de quase morte. Tem até um testemunho de um senhor, muito em breve eu vou colocar para você, que ele teve um infarto. E ele ficou em coma. E nesse coma, mais ou menos igual o testemunho da Andressa Urach, nesse coma, de um lado ele viu os demônios vindo buscar a alma dele, e do outro lado os anjos. E Deus, da mesma forma que aconteceu com a Andressa Urach, deu a ele uma chance de voltar. O testemunho é grande. Mas ele entendeu que ele estava dentro da igreja perdido, porque ele tinha muita malícia, maus olhos, e mesmo frequentando a igreja, ele não era salvo, porque Deus não habita onde há a malícia, onde há os maus olhos. E depois que ele voltou do coma, ele foi à igreja desesperado pedir perdão ao pastor, que ele duvidava, achava que o pastor exagerava, estava interessado, a igreja, o pastor, os obreiros queriam comandar, controlar a vida dele. E quando ele teve aquela experiência, ele entendeu que toda aquela insistência, toda aquela preocupação que o pastor tinha em que a pessoa se entregasse, em que a pessoa fizesse as coisas de Deus com zelo, não era porque o homem queria mandar, mas é porque o Deus a quem ele estava a servir, ou pretendia servir, porque até então ele não servia, é o Senhor dos senhores, é digno de todo o nosso máximo, do nosso tudo. E nessa experiência, esse homem se converteu. Então, de repente, você está aqui e você tem visto os dois lados da moeda. Tanto quem se entregou por inteiro, não houve restrições, como aqueles que tiveram que descer dentro da igreja, descer ao fundo do poço, porque não se espante você ver pessoas descendo dentro da igreja, porque entenda, está lá escrito em Jeremias 7, o templo não salvará a nação iníqua. Nós falávamos que o pecado é a pessoa estar sujeita à fraqueza, e a iniquidade é quando a pessoa tem consciência, e mesmo tendo consciência, ela vai adiante. Ela tem consciência da sua mágoa, ela tem consciência da sua inveja, ela tem consciência dos seus maus olhos, ela tem consciência que vai prejudicar alguém com a sua fofoca, ela tem consciência do seu pecado, e mesmo tendo consciência, ela continua, ela faz, ela maquina, ela se submete, ela aceita. Então a iniquidade é algo que é alimentado, que está dentro da pessoa. Eu tenho consciência que esse sentimento não agrada a Deus, mas eu alimento ele. Então, não se espante de você ver pessoas dentro da igreja, viver o inferno de vida. Porque o templo, as paredes da igreja, o servo de Deus que prega a palavra, o obreiro, a obreira, enfim,
o lugar não vai sobrepor aquela falta que há de uma entrega da pessoa. Eu até li na segunda-feira uma palavra muito forte, logo no começo do livro. Eu vou dar a referência já para você. Quando diz assim, ó, pelo que quando estender as vossas mãos, Deus diz, esconda os olhos de vós. Sim, quando multiplicar as vossas orações, eu não as ouço. Deus falando. Porque as vossas mãos estão cheias de sangue, que é culpa, pecado. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos, de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal, aprender a fazer o bem, atender à justiça. Então, aquelas pessoas que iam ao templo, Deus, através de Isaías, no capítulo 1, versículo 15, mandou um recado. Vai lá avisar para eles. Vai avisar para eles que eu estou vendo. Eles multiplicam as orações deles e eu não ouço. Porque a mão deles está suja de culpa, de sangue inocente, de culpa, de pecado. Então você que de repente é novo na igreja, não se espante de você ver pessoas dentro da igreja não mudar de vida. Ou de repente ficar pior do que estavam. Não é porque Deus diminuiu o seu poder, ou a sua misericórdia cessou, ou Deus está com os ouvidos tapados e os olhos fechados e as mãos encolhidas. Não. É porque não houve da parte daquela pessoa uma entrega sincera, verdadeira. Ela não abriu a vida dela para Deus e se entregou por inteiro. Então, aquilo que Deus queria fazer, ele não vai poder. E o inimigo, que é o maligno, o diabo, vai continuar agindo mesmo que ela esteja dentro da igreja. O que ela vai sentir? Apenas uma sensação de bem-estar. Quando está aqui dentro, uma paz, uma certa tranquilidade. As palavras do pastor vão motivá-la. Mas quando sair porta fora, a insegurança volta, a tristeza volta, os problemas continuam, até que ela se entregue por inteiro e o reino de Deus, como disse Jesus, o reino de Deus está dentro de vós, que ela receba o reino de Deus dentro dela, que é o Espírito Santo. Aí onde ela estiver, Deus vai estar com ela, a certeza vai estar com ela, a força vai estar com ela, porque no momento que ela recebe o Espírito Santo, ela não precisa mais de nada e nem de ninguém. Ela passa a ser guiada pelo próprio Deus. Ela passa a ser guiada. Então, voltando ao ponto de partida, quantos aqui já viram os exemplos positivos e os exemplos negativos de pessoas que perderam um tempo tremendo dentro da igreja? E mesmo vendo, tranca o coração. Como disse Asaf, lá no Salmo 73, eu era embrutecido de coração, endurecido de coração. Tranca o coração e não se entregam por inteiro. Quando aqui diz filhos de Deus versus filho do maligno, é que ao mesmo tempo que o Espírito Santo, através dos seus servos, semeia a boa semente. Qual é a boa semente? Palavra de Deus. A boa semente é essa aqui. A palavra de Deus não falha. Se você andar debaixo da misericórdia, debaixo da obediência, do temor, se você aceitar o modo de vida de Deus e obedecê-lo, poxa, olha, pode vir o que vier, Deus vai estar contigo. Tu vai passar por problemas, como qualquer outro, mas Deus vai fazer justiça. Aí ele disse, quem poderá intentar acusações contra o eleito de Deus, o escolhido de Deus? Deus o justifica. Então, você vai estar andando na luz. Quem anda na luz tropeça? Não tropeça. Agora é óbvio, senhor, senhora,
Você não pode achar que as lutas, perseguições, tribulações, problemas, eles não fazem parte da vida cristã. Faz. Jesus disse, certa vez os discípulos perguntaram, Senhor, e nós, que deixamos tudo para te servir? E Jesus falou, não se preocupe. Aquele que tenha deixado pai, mãe, irmãos, se referindo àqueles que colocam Deus acima de tudo. Por exemplo, vai ter a vigília da entrada de ano. De repente, para você estar aqui na vigília, tu vai ter que deixar pai, mãe, irmãos, para priorizar estar aqui. Porque de repente eles falam, poxa, mas a gente sempre, tradicionalmente, entramos o ano juntos. Não é que você não vai estar juntos, é que você quer entrar o ano com a Santa Ceia, louvando a quem? As primeiras horas do dia você quer dar a Deus, que não é a fé de muitos aí fora. Mas de repente, eles não querem controlar você de uma certa forma. Foi isso que Jesus falou. Aquele que deixar pai, mãe, é isso aí, é você deixar eles lá, fica com Deus, daqui a pouco eu volto. Não tenha ninguém que tenha deixado pai, mãe, irmãos, campos, vinhas, e qualquer coisa, por mim, por amor da minha palavra, que é o Evangelho, que não receba em vida 100 vezes mais, com perseguição, Jesus disse, com perseguição, e no porvir, depois da morte, a vida eterna. Então, a recompensa de Jesus virá, mas ao longo dessa recompensa também vem as lutas. E para que servem as lutas? Para nos aproximar de quem? Para nos deixar mais fortes. E não apenas isso, para conhecermos o mundo melhor. Porque é na decepção que você vê quem são as pessoas. É nas lutas que você vê quem são as pessoas. E não apenas para conhecer as pessoas melhor, mas para você depender exclusivamente de Deus. Porque é na decepção que o mundo te dá as costas. Aqueles que de repente você tinha uma certa consideração, e não que tenha deixado de ter, mas de repente você até colocava essa pessoa à frente de Deus, e você se frustra com ela, seja pai, mãe, irmão, seja quem for, e você vê, está vendo? É ser humano, influenciado pelo ódio, influenciado por um amante, influenciado por um sentimento, influenciado pela sua cobiça, influenciado pelo seu orgulho, influenciado pela sua vaidade, pela sua ganância, largou mão da responsabilidade, ou largou mão disso, ou desprezou, ou humilhou, e aí você entende, meu Deus, olha o que é o ser humano. O ser humano é pó, é um vaso que, se não tiver o teu espírito dentro, vai ser manipulado por quem? Por Satanás, infelizmente. Então, nas lutas você conhece as pessoas, nas lutas você conhece a si mesmo, porque antes da luta, antes das tribulações, todos creem em Deus, todos servem a quem? A Deus, todos são de Deus, mas quando vem os desabores, como disse Jesus, com perseguição, quando vem a luta, quando vem a tribulação, é ali que realmente você vê se tudo aquilo que você pensava ser, ou acreditava ser, é real dentro de si. Porque quando você tem o Espírito de Deus, está escrito, aquele que é de Deus, aquele que tem o Espírito de Deus, o diabo não toca, mas não toca não no sentido de eu apenas estar blindado contra os espíritos maus. Não. É porque o interior daquele que é de Deus, o que prevalece dentro dele é a voz do Altíssimo, do Todo-Poderoso. Então você chora, você pode sentir como qualquer pessoa sente, mas a decisão final, a atitude final, é uma atitude gloriosa. Lembra de Davi? Quando Ziclag foi saqueada, Davi já era rei. A altura, quando Ziclag foi saqueada, a cidade de Davi foi saqueada, e eles voltavam da guerra, e muitos se angustiaram, choraram, mas a palavra de Deus diz que Davi se reanimou no Senhor seu Deus, saiu do meio da confusão, do chororô, queriam até apedrejá-lo,
saiu do meio daquele turbilhão de sentimento, foi até o homem de Deus, tomou a estola e consultou a quem? Para e pensa. Qual o ser humano, qual o político, qual o rei, qual o governador, qual o ser humano que em meio a uma perda tremenda, em meio a um problema tremendo, tem a cabeça para sair ali do meio da discussão, do chororô, e ir lá no seu recôndito, no íntimo do seu quarto, ou seja, onde for, e falar com quem? Só quem realmente confia em Deus. Você vê que tem pessoas, outro dia eu estava falando para uma pessoa, ela falou, olha, Deus me abençoou, recebi isso, agora, graças a Deus, vou fazer isso, vou fazer aquilo, e aquilo outro, vou pagar isso, aquilo. Aí eu só ouvindo. Eu falei, o que mais? Agora eu vou poder comprar isso. Falei, vem cá, você falou que vai fazer tantas coisas, e o dízimo? Não seria o primeiro? Você vê que tanto no momento que a pessoa está eufórica, como em momento de luta, há pessoas que esquecem. De quem? Ou da aliança dela, ou do compromisso dela. Tanto no sentido de honrar quem é digno, diga-se melhor épocas como essa, que é a época do altar, como no sentido delas recorrerem a quem? Como Davi, que se reanimou no Senhor, foi lá e falou com quem? Com Deus. Então, nesse momento se faz presente a necessidade da pessoa, na hora da luta, da pessoa ver quem ela é. Meu Deus, realmente, olha, o teu Espírito está dentro de mim, porque eu passei pelo que passei, e eu nem imaginava que eu teria forças o suficiente para vencer tudo isso. Então, é em momentos de lutas que você se conhece, e também conhece quem? As pessoas, principalmente quem está ao seu lado. Então, todos nós vamos enfrentar lutas, dificuldades, mas essas lutas e dificuldades fazem parte da vida do fiel. Mas se Deus é por nós, contra nós. Então, quando a palavra, a boa semente é semeada, há progresso na vida daquele que a recebe, há crescimento. Não tem ninguém que obedeça a palavra de Deus que viva na sinceridade. Eu não conheço o seu íntimo. Daqui a pouco nós vamos servir a Santa Ceia. A Bíblia diz, examine-se, pois, o homem a si próprio, e depois que se examinar, coma do corpo e beba do sangue. Porque aquele que come e bebe indignamente, já falamos sobre isso, come e bebe juízo para si. E a palavra conclui dizendo, por isso que há entre vós alguns fracos e doentes. Então, eu não conheço o seu interior para dizer, ó, você pode, você não pode. Eu não sei se você realmente tem lutado contra as suas vontades e tem aceitado Jesus de fato e de verdade. Eu não sei, lá no seu trabalho, na sua casa, diante de uma televisão, de um computador, na sua empresa, sei lá, quando o diabo, igual nós acabamos de ver, te sugere o pecado, não sei qual é a sua reação. Eu não sei se você, como disse Jó, fez aliança com seus olhos, falou, olha, está amarrado em nome de Jesus. Eu não quero voltar a ser quem eu era. A minha vida toda eu fui essa pessoa má, hipócrita, fingida, adúltera, mentirosa, incrédula. Minha vida toda eu fui isso aí. E eu sei o resultado que isso me deu. Eu quero ser de Deus. Eu quero obedecer a quem? Eu não sei se você rejeita, se você luta contra isso, se você diz, olha, eu não aceito. Eu não sei, mas Deus sabe. Sim ou não? Então, da mesma forma que o Espírito Santo agora está semeando a verdade, o diabo também, que é o inimigo, ele é especialista em semear o quê? A mentira. Quer lá fora,
de repente, dentro da própria igreja, na boca de pessoas que são joio, porque há dentro da igreja, como no meio dos 12, havia um que era Satanás, que era o diabo, não porque Jesus não quis ajudá-lo, não porque ele recebeu menos, por escolha pessoal, pela ganância, foi Judas. No meio da igreja há aqueles que são o trigo representa os filhos de Deus, mas dentro da igreja também há um joio, que simboliza os filhos do inferno, do diabo, do maligno. Pessoas que, mesmo conhecedoras da verdade, não se entregam, não decidem, estão mornas, estão dentro da igreja, gostam da igreja, mas não querem abrir mão da sua vontade. Deus a conhece. Que grande colheita é essa? A grande colheita é o dia da volta de Jesus. É o dia quando será separados de Deus e os que não são de Deus. Por isso que o servo falou, não colhe antes, não. O senhor o dono do campo falou, não colha. Que nessa aí pode ser que o trigo vá junto. Deixa crescer os dois juntos. Quando chegar o grande dia da volta do Senhor, né? Porque mesmo que a pessoa morra, vai ter que aguardar esse grande dia. Da volta do Senhor, então ali vai ser separado. Quem é trigo, vai para o celeiro, o reino de Deus, o reino dos céus. E quem é joio, aqui diz, amarra para que seja queimado, que é a condenação eterna. O inferno, posteriormente, o lago de fogo, depois do grande juízo. O grande juízo do trono branco. Então, o diabo é especialista, vigie. De repente o trigo está do seu lado. De repente é a pessoa da tua família. Mas também de repente o joio está do teu lado. De repente é uma pessoa da tua família. E aquele que é trigo te incentiva. Te incentiva a ir adiante. Não, é isso mesmo. Olha, tu vai para o altar? Continua. Tu largou, continua. Cuidado. O trigo sempre está te incentivando aí a quem? A Deus. Eu duvido que haja um trigo que não te motive a você buscar Jesus, a você ser melhor, a você melhorar a tua comunhão. Mas o joio é frio, é indiferente. Qual que é a característica do joio? Primeira característica do joio, a pessoa é fria. É indiferente com as coisas de quem? Pode ver, tem pessoas na igreja que elas são literalmente frias. E elas não escondem isso, que realmente elas são aquilo ali. O impressionante é, meu Deus, a pessoa tinha que se orgulhar de assumir sua crença, sua fé, seu fervor. Não, eu sou o que sou. Eu sou o que sou. Como se isso fosse glorioso para Deus. Parabéns, Deus está muito feliz com você que assume a mágoa que tem e não quer perdoar, com você que assume o pecado e não quer largar, com você que assume sua incredulidade e não quer mudar. Deus vai aplaudir você, duvido. Isso é um alerta para você, porque tem gente que é indiferente com as coisas de quem? Elas não se motivam, elas não têm zelo, respeito, temor e nem consideração com as coisas de Deus. Uma das características do joio, outras, é o egoísmo. Só pensam nas vontades e nas opiniões próprias. Eu não estou pregando para você minha opinião. Se você avaliar, depois eu coloco lá a mensagem para você ouvir. Do começo ao fim da palavra, não tem um pensamento próprio meu. Não tem uma interpretação minha em nenhuma dessas palavras. Não tem o que eu penso. Tudo é baseado na palavra de Deus. Então o joio é frio, indiferente, egoísta e não se entrega. Mas o que o Senhor disse? Chegando a ceifa, ele será queimado. Então cuidado com pessoas que querem te afastar de quem? Que de repente tratam as coisas de Deus não como você. Não tem compromisso, tratam de qualquer jeito, depois faz, não precisa, é muito exagero, não é bem assim.
Elas não estão preocupadas. Até porque elas não se entregaram. Mas você que está a se entregar, ou que já é trigo, abraça a fé, porque você será recompensado. Amém? Então, nós vamos agora, nesse momento, fazer a nossa entrega. Se de repente você percebe que tem sido joio, se arrependa. Pastor, é possível? Sim, claro, tudo é possível, disse Jesus. Se você percebe que tem sido o joio, que aceitou as mentiras do inferno, e não apenas aceitou, mas tem praticado, mas o Espírito Santo agora falou com você, confesse seus pecados. Antes de comer e beber da ceia, se derrame diante de Deus, confesse, fala, Senhor, me ajuda, tem misericórdia de mim, eu quero ser uma nova criatura, eu sei que enquanto eu estiver aqui dentro, e eu não te servir de todo o coração, não estarei no reino de Deus, eu não terei o teu espírito. Converse sinceramente, fale de você, rasgue o teu coração, se derrame, e saindo por aquelas portas, sirva a Ele com zelo, sirva ao Senhor, que não é criança, numa manjedoura, mas que se tornou homem, morreu na cruz, ressuscitou, e hoje está à direita de Deus. Amém? Graças a Deus.